1965, Tucson, Arizona. And the sacrifice was made Agora, no Antigo Testamento, quando o sacrifício era feito, a statute or an ordinance, um estatuto ou uma ordenança, and so is water baptism an ordinance, e assim é o batismo na água uma ordenança. so is feet washing an ordinance, Assim é o lava-pés uma ordenança. so is the Lord's Supper an ordinance. Assim é a ceia do Senhor uma ordenança. Blessed is he who does all of his ordinances, keeps all of his statutes, all of his commandments, that he might have a right to enter into the tree of life. Bem-aventurado é aquele que cumpre todas as suas ordenanças, guarda os estatutos, todos os seus mandamentos, para que ele possa ter direito à árvore da vida. Now, notice in this now, that in that first, Agora observem nisto agora, que naquele primeiro, when it was first an ordinance of God, quando isto foi primeiro uma ordenança de Deus, bring a sacrifice to the church para trazer um sacrifício para a igreja and to the temple and the altar, e para o templo e o altar, offer your gift and for your sins, e ofertar seus dons e por seus pecados, the sacrifice of a lamb. o sacrifício de um cordeiro. I can just imagine seeing some Jewish brother coming down the road, Bem, eu posso realmente imaginar algum irmão judeu descendo a estrada, knowing that he was guilty, and he goes to the altar or brings his fat ox, a bullock, or whatever he had, sabendo que ele era culpado, e ele vai ao altar ou traz seu novilho gordo, um boi, o que ele tivesse, or lamb, something. He brought it down the road just as sincere as he could come. ou um carneiro, cordeiro, alguma coisa. Ele trazia aquilo caminho abaixo, tão sincero quanto podia vir. He walked up there, keeping God's ordinance just as sincerely as he could. Ele andava ali em cima, guardando as ordenanças de Deus realmente tão sincero quanto podia. Then he laid his hands upon it, confessing his sins, Então ele colocava suas mãos sobre isto, confessando seus pecados, and the priest placing his sins upon the lamb, e o sacerdote colocava isto, seus pecados, sobre o cordeiro, and the lamb's throat was cut, and then died for him as he lay. e a garganta do cordeiro era cortada, e daí morria por ele, enquanto caía lá, Laid there, the little lamb kicking and bleeding, his hands being full of blood and flying all over him, the little lamb blatant dying. o cordeirinho esperneando e sangrando, suas mãos ficavam cheias de sangue, espirrando por sobre ele, o cordeirinho balindo, morrendo. He would realize that he had sinned and something had to die in his place. Ele compreendia que tinha pecado e alguma coisa tinha que morrer em seu lugar. Therefore he was offering this lamb death for his death. Por esta razão, ele estava oferecendo a morte desse cordeiro por sua morte. See, the lamb died in his place. Vem, o cordeiro morria em seu lugar. Then the man done it with sincerity, with deepness of his heart. Então o homem fazia isto com sinceridade, do fundo de seu coração. Finally, over and over it went again. Finalmente, vezes e vezes isto era feito novamente. Over and over it kept going, until finally it became a tradition. Vezes e vezes continuava indo até que finalmente isso se tornou uma tradição. The commandment of God became a tradition to the people. O mandamento de Deus se tornou uma tradição para o povo. And then here he come down, well, let's see, this is so-and-so day, maybe I better go down. Yeah, I better offer a bullock. E então aqui descia ele. Bem, vejamos, isto é assim e assim hoje. Talvez é melhor eu descer. Sim, é melhor eu ofertar um boi. He went out, well, Lord, here's my bullock.
Ele dizia: bem, senhor, aqui está o meu boi. See? There's no sincerity in it. There's no understanding to it. Bem, não havia sinceridade nisto. Não havia compreensão para aquilo. Now, we don't want to take communion like that. Agora, nós não queremos tomar a comunhão assim. That's the same thing as we come to the Lord's table. Esta é a mesma coisa que fazemos ao vir à mesa do Senhor. Graças a Deus. Creio que até aqui o Senhor tem nos ajudado, amém? E Ele nos ajudará ainda mais, amém? Nós vamos passar para outra parte. Eu vou ler os pedidos de oração e o pastor Sebastião Sanches irá tomar a plataforma e vai orar pelos pedidos. Antes eu quero ler um testemunho, amém? Que chegou aqui para mim. E a data aqui está dia 13, foi ontem desse mês. A irmã Márcia, que quem escreveu, no testemunho diz assim: Deus abençoe a todos no nome de Jesus. Amém? Desejo testemunhar uma experiência que vi ontem. Na quarta-feira, o irmão Zezinho pregou sobre a fé simples. Deus em simplicidade. Quando ele falou que ia falar sobre a fé simples, eu fiz uma pergunta para Deus dentro de mim: Senhor, o que é uma fé simples? O culto foi uma bênção muito profunda. Terminou e todos foram embora para casa. Eu com Caleb fomos guardar as coisas e a atmosfera estava radiante. Não sei nem expressar. Eu disse para o Caleb: está uma paz, uma atmosfera tão gostosa. Ele diz: também estou sentindo, mamãe. Eu disse: Caleb, o Espírito Santo agradou do tema do culto, porque está tudo tão radiante. Ele disse: é verdade. E passei quinta e sexta de manhã uma alegria e de gratidão, de pensar como Deus tem sido real para nós, amém? Mas a fé simples ficou no meu coração. Eu estava muito maravilhado com o culto e eu estava no serviço na hora do almoço, todos almoçando. De repente a Rosália disse: Najib, parou um osso na minha garganta. Ela apavorada pedia para ela tirar. Ele nervoso não conseguia, não ia nem para frente nem para trás. Ele disse: não consigo ver o osso. Ela começou a chorar, não conseguia colocar o dedo e estava mais fundo e ela não podia falar, que entrava mais o osso. Atravessou mesmo. Eu fiquei tão calma. Continuei guardando louça e ele desesperado no banheiro tentando tirar eles. E a sobrinha dela de 7 anos, a idade da Cecília, estava apavorada. Ela disse para mim: Márcia, agora acabou tudo, está tudo acabado. Eu disse: bem, calma, não acabou. Deus vai tirar para ela. Ela disse: eu espero. Eu disse: pode esperar que Jesus vai tirar o osso dela. Ela disse: eu espero, Márcia. Eu disse: Jesus é maravilhoso, Lavínia. E ela foi para o quarto para ver e encontrou a Rosália chorando e disse: olha aqui, caiu na minha mão. E eu disse: graças a Deus. Ela chegou na cozinha com o osso na mão e me disse: Márcia, olha o tamanho do osso, como eu engoli isso. E deu o osso para mim e sentou para comer e começou a contar para a mãe da Lavínia o que tinha acontecido. Ela disse:
que estava ficando sem ar. E o Najib pegou a carteirinha da Unimed e ela foi trocar de roupa para que ela abaixou, o osso caiu na mão dela. A Lavínia disse, a Márcia falou que Jesus ia tirar para você. Ela disse, é verdade, Marcinha? Eu balancei a cabeça que sim. Oh, glória a Deus. Ela disse, só podia ser Jesus, porque não tinha como tirar, nem dava para ver que estava fincando. Ela não podia falar que ela sentia, ela não podia falar que ela sentia entrando. Eu chorei e contei para ela do culto de quarta-feira, para ela da fé simples. Falei para ela que quando o irmão Zezinho falou que ia falar sobre a fé simples, o tema foi um povo simples, uma fé simples e um Deus simples. Que ia falar sobre a fé simples, eu perguntei para Deus o que é uma fé simples, e a hora que aconteceu tudo isso e que o osso saiu, eu senti o Espírito Santo falar no meu coração, essa é uma fé simples. Nós choramos, ela disse, é verdade, foi tão ruim, e você só falou, Jesus vai tirar. E eu abaixei a cabeça e do nada caiu da minha mão. Ela disse, eu fiquei com medo de morrer, porque eu já estava sem respiração. Eu pensei, como é importante a gente estar no culto e ser participante. Aqui que está o detalhe. Deus é muito real para nós. Toda honra e glória seja para Ele. Aleluia! Muita gratidão por um Deus vivo e real. Deus continue nos abençoando. Eu me sinto tão rica em minha fé. Gratidão ao nosso grande Deus. O nosso Deus é grandão, amém? Aleluia, louvado seja Deus. Parece com as experiências do nosso profeta. Amém, vamos ler os pedidos de oração com essa mesma fé, esse mesmo sentimento de amor. Vamos interceder com amor por cada pessoa necessitada, amém? Vamos colocar de pé. Sábado 14 de fevereiro de 2026. Oração por irmã Francisca Sabira, oração por irmão Sérgio, irmã Edilane Teodoro, agradece a Deus pelas bênçãos derramadas, agradece pela vida de cada irmão e de cada irmã, e que Deus continue abençoando a todos no nome de Jesus Cristo. Irmã Glória pede oração pela família e agradece a oração pela filha que passou pela cirurgia e está tudo bem e de repouso em casa. Oração por Valdecir e por mim, lar, irmãs do irmão Valdecir. Pede oração para Raelino e família. Oração por mim e minha família, irmã Silvana. Peço oração por mim e minha família, irmã Giselda. Gratidão ao Senhor por mais uma vez nos reunir aqui. É somente a graça. Peço oração por mim e minha família. Deus conhece. Irmã Tuane e irmã Tassiana pede para justificar a ausência por motivo de viagem. E oração por irmão Wesley e família. Amém? Somente crer. Pastor Sebastião é bem-vindo à plataforma, amém? Somente tudo é possível.
estão esses nomes representados nesse caderno e nós entregamos a Ti, crendo que o Senhor já está operando. Amém. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Amém. Boa noite a todos com Jesus, nosso amado Senhor. Amém. Estamos muito agradecidos a Deus por esta rica oportunidade que Ele nos concede, estarmos juntos, mais uma vez, para este culto que, sem dúvida nenhuma, já tem sido muito abençoado. Abençoado através dos hinos, através da oração que foi feita, através do testemunho que nós ouvimos. Então, eu creio que agora, através da palavra, Ele nos ajudará um pouco mais. Amém? Graças a Deus, nós temos uma visita conosco hoje, primeira vez, o irmão Zé Divino, que tem nos acompanhado em alguns cultos e hoje, pela graça de Deus, está conosco em Itajubá, pela primeira vez. Irmão Zé Divino é bem-vindo, no companheirismo do amor. Amém. Os demais não tem que apresentar, porque já são todos apresentados. É o irmão Divino a primeira vez, é o irmão Divino. Então nós vamos ler as Escrituras. Interessante que esse hino que foi cantado, o hino da bênção, esse hino que a irmã cantou, o hino da bênção, e eu estou na bênção, esse hino que encaixou dentro da Escritura que eu tinha separado para ler. Amém. Nós vamos ler Deuteronômio capítulo 30, versículo 19. Essa é a Escritura que eu tinha separado para ler nas minhas meditações, e a irmã cantou esse hino no final agora. Mas que veio para abrir a porta, né, irmão? Coisa boa, né? Então, Deuteronômio, capítulo 30, verso 19. Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra vós, que tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas, tu e a tua semente. Amém? Senhor Jesus, abençoa a leitura da palavra em nossos corações. Os irmãos podem sentar. Então está aí Deus propondo duas coisas, e é nós que tem que escolher aquilo que nós quer, que nós desejamos. Deuteronômio, a palavra Deuteronômio quer dizer duas leis, que é o significado da palavra. E aqui está a lei da vida e a lei da morte. Então Deus está propondo bênção e maldição. Agora a irmã cantou aqui que nós estamos na bênção. Então a vitória é nossa mesmo, pelo sangue de Jesus. Eu sei que nós estamos vivendo num dia, numa hora terrível, que parece que o ser humano, parece que quase que de um modo geral, uma expressão, uma força de expressão, poderia dizer que 99,9% está escolhendo a maldição. Porque não tem uma maldição tão grande como esse tarde de carnaval. E nós estamos vivendo nessa hora. Então, se o arrebatamento acontecesse, por exemplo,
Hoje, eu gostaria de saber quem que está esperando a vinda do Senhor Jesus para ir no arrebatamento. Hoje, amanhã, depois da manhã, terça-feira, esses dias todos aí, se o arrebatamento acontecesse, eu queria saber quem que estava pronto para subir. Se o arrebatamento acontecer no dia da decisão da Copa do Mundo, eu queria saber quem que está preparado para subir no arrebatamento, numa decisão da Copa do Mundo. Porque, na verdade, Jesus vem buscar aqueles que estão esperando e amando a sua vinda. Ele vem buscar quem ama a vinda dele. E aí, que tipo de desculpa que o ser humano poderia dar para Jesus? O Senhor, espera um pouquinho, não vem hoje não, porque eu estou assistindo a decisão da Copa do Mundo, eu estou assistindo o carnaval na televisão, ou sem televisão, ou seja, onde for, porque hoje nós estamos vivendo numa hora que está fácil demais o carnaval entrar dentro da casa das pessoas. Eu não fui no Rio de Janeiro, mas o Rio de Janeiro veio dentro da tua casa. Eu não fui nos lugares mais populosos do mundo e mais barulhento do mundo nesses dias, mas aqueles lugares populosos e barulhentos veio tudo para dentro da tua casa. E não precisa esforçar, é só apertar um botão, é só ligar a televisão, você vai ver coisa que é só Deus para ter misericórdia de nós. Ver o jeito que esse mundo está. Então é bênção e maldição, tudo depende do que a pessoa vai escolher. Entendeu como é que é? Você quer ver uma pessoa que fez uma escolha maravilhosa e ele se deu bem na escolha que ele fez? Foi Moisés, quando escolheu ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado. Ele escolheu ser maltratado com o povo de Deus. Essa é a escolha que cada um de nós devemos fazer. Então nós vamos falar um pouquinho sobre morte. Interessante que a morte está diante de nós. É um passo. Davi diz que a morte estava a um passo dele, mas ele foi ajudado por Jonatas, que se colocou ao lado dele, porque Davi estava na mira da espada de Saul. E Jonatas falou para Davi: o meu pai, tudo que ele vai fazer, ele deixa eu ficar sabendo, que Jonatas era de confiança do pai e era de confiança de Davi também. A Bíblia, inclusive, fala que Jonatas e Davi, eles tinham um amor genuíno na alma mesmo. Não era só um amor de comer arroz com feijão junto, não, mas é na alma. Então, Jonatas se colocou ao lado de Davi para trazer notícia para Davi do que o pai dele estava planejando para matar Davi. Mas Jonas sabia de tudo que o pai estava planejando e até aconselhou Davi ficar 3 dias fora daquele lugar, depois voltar para escapar da morte.
Mas a morte estava a um passo dele, e a morte está a um passo de cada um de nós também. Às vezes nós pensa que está tudo bem, irmão, você não imagina o que pode acontecer daqui meia hora. Você não imagina. É um detalhezinho pronto. Nós temos testemunho de pessoa que morreu ouvindo uma palavra, sentada no banco e ó. Testemunho de pastor que estava pregando e de repente parou no meio da pregação, caiu morto. Quem é que pode dizer que eu não posso cair morto aqui ainda antes de terminar esse culto? Nós não sabemos. Então a morte está a um passo de nós. Mas tem uma escritura que alegra tanto a gente quando fala em morte, que o povo tem medo da morte. O ser humano tem medo da morte. Uma criação que não tem consciência das coisas, quando aperta ele tem medo da morte, ele corre, ele escapa, ele faz tudo, uma criação sem consciência. Parece que o instinto fala muito alto e ele tem medo de morrer também. Todos correm da morte. O ser humano tem medo da morte. Mas se você lê Eclesiastes capítulo 7, verso 1, mas lê assim, lê devagar e com muita atenção, você vai entender que a morte, ela é uma doce carruagem. Você vai entender que a morte, ela não põe fim na vida. A morte, ela seria muito ruim para uma pessoa que morre sem a salvação. Aí, tudo bem. Mas para uma pessoa que morre em Cristo Jesus, a morte, ela só vai mudar nós de endereço. É questão de dimensão. Olha o que o pregador fala em Eclesiastes 7. Ele diz assim, que o dia da morte de uma pessoa é melhor do que o dia do seu nascimento. E às vezes nós faz festa no nascimento, e é bonitinho, a criancinha nascendo, e a gente tem aquela expectativa de muita alegria. É arriscado até o frango morrer, ser assado, tudo por causa do dia do nascimento de uma criança. É aquela festa. Mas na Bíblia está escrito que a morte é melhor do que o dia do nascimento. Você está vendo como é que o homem em si, ele faz festa no tempo errado. Deveria fazer festa quando estava no caixão, aí que é a hora de fazer festa. Principalmente se aquela pessoa foi um cristão e serviu a Deus e tudo. Então nós deveríamos mudar o jeito de festejar, mas não consegue. A pessoa faz festa quando uma criança nasce. Todos nós somos assim, eu sou assim, você também é. Na hora que morre, nós chora. Entendeu? Mas na Bíblia está escrito que a morte é muito melhor do que o nascimento de alguém. Então isso quer dizer que nós não estamos assim interpretando bem o que significa a morte, tá? E às vezes a morte pega nós até de surpresa por não ter o conhecimento que temos. Isaías 53, 12, a palavra diz que Jesus derramou a sua alma na morte. Ele derramou a alma na morte por causa de mim e por causa de você. Entendeu como é que é? Você já pensou se Jesus tivesse nascido? Que coisa mais linda, o menininho de Belém, só nascido só, e não tivesse morrido por causa de nós? Você já pensou? Mas quando ele morreu por causa de mim, a morte de Jesus foi muito mais especial do que o nascimento dele.
E as pessoas fazem festa, é o nascimento de Jesus, é presépio e coisa, e canta hino bonito, de alegria, o menino nasceu e tal, coisa linda. E até os magos levou presente, levou ouro, mas não levou só ouro, levou incenso e mirra também. Mirra representa a morte. A morte do Senhor Jesus foi a salvação da nossa vida. Aleluia, que coisa maravilhosa. Ô irmão, em Romanos capítulo 6, verso 23, a palavra diz que o salário do pecado é a morte. Você já pensou quanta gente que vai morrer de hoje até terça-feira? Você já pensou as centenas e centenas de pessoas que vão morrer? E morrer sem a salvação. Você já pensou numa pessoa morrer pulando o carnaval? Misturado com esse espírito mundano do mundo morrer? Eu sei que Deus é soberano e sabe como é que faz para salvar uma alma, é claro. Mas analisa bem que lugar ruim de morrer pulando o carnaval. Analisa bem, e tem centenas e centenas, para não dizer milhões, que vão morrer nesse espírito de carnaval nesses dias agora. Vai morrer. Não tem jeito de escapar da morte. E o salário do pecado é a morte. O mundo está no pecado, está na orgia do pecado, então o salário é a morte. E quando a pessoa morre só no físico, ainda está bom demais. O problema é que vai morrer no físico e vai morrer na alma também. A alma que pecar, essa morrerá. Ezequiel 18:4. Irmão, a coisa mais gostosa que tem é nós sair desse culto, ir embora para casa e deitar e dormir. Fia debaixo da coberta. Tá? Se der vontade de você ligar a televisão para ver alguma coisa, põe fogo nessa televisão, põe gasolina nela e põe fogo, queima a televisão, acaba com isso aí. Consagra a televisão tua para Deus, para pôr um programa de Deus nela. Deixa o diabo usar a televisão tua para trazer maldição para dentro da tua casa. Nós queremos é bênção, nós estamos na bênção e na bênção nós quer ficar, amém? Amém. Nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Irmão, em Romanos capítulo 7, verso 24, a palavra diz que ninguém pode nos livrar do corpo dessa morte, não tem ninguém que pode livrar nós disso. Pode fazer o que quiser. No Salmos 49 está escrito que mesmo que um homem quisesse salvar, resgatar uma alma do pecado, o recurso dele, ele podia ser o homem mais rico do mundo, que o recurso dele esgotaria antes. Entendeu? É o Salmos 49. Você vai ver isso lá. O recurso do homem esgota. Ele não consegue resgatar uma alma, porque o recurso não dá, o recurso é caro demais. Mas então como é que vai fazer, pastor? Vai fazer? Não, já fez. Jesus tem o recurso, ele tinha, ele salvou nós tudo. Ele tinha condição de salvar, ele morreu para salvar nós, é ele que tem o recurso dele nunca esgotou. O irmão Caleb, o recurso de Deus não esgota. Amém. Irmão Marco, não esgota.
Ah, mas eu sou muito pecador, os pecados é muito pesado, é muito difícil. Não, Jesus não tem nada que ele não pode fazer, porque o recurso dele não esgota. Só se nós não quiser, mas se nós fazer como ladrão da direita, Senhor, lembra de mim quando entrar no teu reino, ele vai responder o mesmo que ele respondeu: hoje mesmo estará comigo no paraíso. Aleluia, louvado seja Deus. Oh, é bom estar nos braços de um Deus maravilhoso, forte desse. Eu não sei quem que eu escutei falar aqui que o nosso Deus é grandão, mas ele é mais do que isso. Você sabia que a palavra grande é mais do que grandão? Você sabia disso? Nosso Deus é grandão, você está diminuindo ele. Nosso Deus é grande, então você colocou ele na posição certa que ele deve estar. Você fala que ele é grandão, é a mesma coisa de falar que Sansão é grandão e é pequenininho. Ele não é grandão, irmão, ele é grande. A palavra grande não tem palavra maior do que essa. Não, mas tudo bem. Aquele que falou que ele é grandão, a gente entende, é claro. Falou para dar honra mesmo, né? Por isso que falou grandão. Mas é só para os irmãos saberem que a palavra grande é mais do que grandão. Grande é tudo mesmo. Grandão é diferente. Entendeu? Ele é grande. Não tem ninguém maior do que ele. Ele é grande. 1 Coríntios, capítulo 15, verso 26, a palavra diz que o último inimigo que nós temos que vencer, você sabe quem que é? A morte. É o último inimigo que nós temos que vencer. E o apóstolo São Paulo, quando ele viu isso, que ele se deparou com isso, ele diz: ô morte, onde está o teu aguilhão? Ó inferno, onde está a tua vitória? Quando ele viu isso, e ele continua e diz: mas graças a Deus que nos deu a vitória, por nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Agora você pode dizer a mesma coisa: ô morte, onde está o teu aguilhão? O profeta diz que o ferrão da morte, uma abelha, quando ela ferrou uma pessoa, que quem mexeu com roça e abelha, o irmão Zé Divino sabe disso. Uma abelha, quando ferrou uma pessoa, ela não ferrou mais ninguém. Ela perde o ferrão. Quando ela ferrou uma pessoa, ela fica voando mais um pouco ali e a vida dela está curta, porque ela deixa o ferrão na pessoa. Ela já não pode ferroar mais ninguém. E Satanás ferroou o nosso Senhor Jesus Cristo. Acabou. Ele perdeu o ferrão. Por isso que onde está, o morte, o teu aguilhão? Ele perdeu o ferrão. Ele não pode ferrar você. Se você estiver em Cristo Jesus, ele não pode ferroar você. Porque ele já deixou o ferrão nele. Ele só faz barulho. O irmão Brana diz que Satanás é barulhento só, tá? Ele vem fazer barulho no ouvido, só fazer barulho, não precisa ter medo dele não, porque ele não tem ferrão mais, ele já perdeu o ferrão lá no Calvário. Pode ficar sossegado. Isso é 1 Coríntios 15. No 1 Coríntios 15, 55, Paulo disse: onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, o inferno, a tua vitória? Nós já citou. Filipenses 2,8, a palavra diz que Jesus foi obediente até a morte. Esse aqui é um ponto muito especial para nós observar. Que a obediência, irmão, não é um culto, não é um reavivamento, não é uma semana, não é um mês, não é um ano. A obediência é até a morte.
Esse pacto que a gente fez com Jesus de obedecer e de seguir Ele é até a morte. Ah, mas como é que eu faço? Você não precisa fazer nada, Ele já fez. E se tiver que aperfeiçoar alguma coisa, Ele vai aperfeiçoar. É Filipenses capítulo 1, verso 6. Está escrito que aquele que em vós começou a boa obra, Ele aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Você não precisa se preocupar, é só você crer e falar: Senhor, cumpra em mim aquilo que o Senhor tem que cumprir, eu quero simplesmente obedecer a tua voz. Só isso que nós precisamos, é a obediência completa que dá direito ao Espírito Santo. Glória a Deus. Tiago 1,15, a palavra diz que o pecado gera a morte. Pecado, a incredulidade, a pessoa crê em parte não crê, crê em parte não crê, e a incredulidade vai gerando a morte, entendeu? Vai gerando a morte. Mas se você crê na palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse, você crê em tudo que está escrito, então você está livre do pecado. Entendeu? E consequentemente livre da morte. Coisa boa, é? Livre da morte, é Tiago 1,15. Tiago 5,20, a palavra diz que aquele que fizer converter do erro do seu caminho um pecador, salvará da morte uma alma e cobrirá uma multidão de pecado. Você já pensou no valor de uma alma? Você já pensou você ser um contribuinte para salvar uma alma? Você já pensou uma alma olhar para a vida sua, para o testemunho seu, interessar, conhecer aquilo que você conhece, pelo porte de vida seu, pelo testemunho seu? Você já pensou nisso? Se você conseguir, você já pensou a mulher conseguir ganhar o marido pelo porte de vida dela? Primeira carta de Pedro, capítulo 3, até sem palavras, só vivendo, só de servir a Deus, daqui a pouco o marido vai enxergar que essa mulher realmente é uma santa. Deus vai permitir uma dor de barriga nele, para ele entender que ele precisa de um Deus, como o Deus da sua companheira. Você já pensou o marido ser um cristão a ponto da sua esposa dizer: meu Deus do céu, eu estava indo muito bem, mas agora apareceu um negócio aí, eu tenho que ver o que está acontecendo, e eu estou achando que eu vou atrás de ver onde é que está esse Deus que o meu marido está servindo, porque parece que ele está assim como uma água mansa que vai caminhando, parece que não tem problema, parece que não tem nada, parece que tudo para ele está contribuindo para o bem, e eu tomei, eu acho que você já pensou? Ele conseguir ganhar a alma da esposa, o valor de você ganhar uma alma para Cristo. Você vai livrar a alma daquela pessoa do inferno e vai cobrir uma multidão de pecado. Isso aqui é o que a Bíblia diz em Tiago 5,20. Na mensagem de advertência depois juízo 29, o profeta diz que Deus nunca chama o homem sem advertir. E aí ele fala nessa mensagem do rei Ezequias que foi advertido por Deus antes de morrer. Deus enviou o profeta na casa dele, profeta Isaías, e o profeta diz assim: diz o Senhor, põe a tua casa em ordem porque você vai morrer. Mas vou morrer quando? Vai morrer essa noite ainda.
essa noite. Amanhã você já é um defunto, pode contratar a funerária. Isaías chorou e disse: eu preciso de mais um tempo para me colocar em ordem a casa. Ezequias, ele falou assim, por certo, ele falou assim, como é que eu vou colocar a casa em ordem de uma hora para outra assim? Eu preciso de um tempo. E Deus falou para Isaías, vai lá de novo, fala para ele que eu vou dar mais 15 anos para ele. Então, o profeta usou essa escritura em Isaías 38, mostrando o rei Ezequias, que Deus advertiu ele primeiro, antes de trazer a morte. E não fica um que Deus não adverte primeiro. Fica um. Se a pessoa falar, não, eu não estava sabendo que eu ia morrer e tudo, Deus não, ele adverte primeiro antes de trazer a morte, ele dá um sinal para você. Alguma coisa vai acontecer. É como que a morte veio buscar aquele homem de 100 anos de idade, você já conhece. A morte chegou e falou para o homem assim, eu vim te buscar. O homem com 100 anos. O homem falou para a morte assim, mas você não pode fazer isso, vir buscar eu sem avisar, sem nada, assim de surpresa. Ele falou para a morte, não, a morte falou para o velhinho de 100 anos, falou, não, eu te avisei muitas vezes, você não deu bola, você não deu confiança. Tem vezes que Deus avisa nós e nós não dá confiança. Nós vira as costas e faz de conta que não está acontecendo nada. Às vezes Deus usa uma criança para divertir a gente e a gente vira as costas com uma criança e fala, isso aí é conversa de criança. E às vezes a criança está cheia de Deus para ajudar nós. Entendeu? Aí a morte falou para o velhinho assim, você lembra quando você era criança que você caiu lá e quase quebrou a perna e tudo, e aquela... Ele falou assim, eu estou lembrado mesmo disso aí. Então aquilo era um aviso que eu estava vindo de encontro com você, eu dei o primeiro sinal aquele dia, que ele foi um sinal, estava avisando você que eu estava vindo de encontro com você. Aí a morte falou para ele, você lembra uns 3, 4 anos depois daquilo, que a cobra te mordeu, você está lembrado que aquela cascavel te mordeu, teu pai teve que sair correndo, levar você no médico, teve que tomar soro e tudo para sarar, você lembra? Eu lembro daquilo lá, então aquilo lá era eu que estava avisando, que eu estava vindo de encontro com você. E a morte fez uma lista desse tamanho. Aí quando a morte terminou de falar aquela lista, o velhinho falou para ela, não, pode me levar embora, e eu que não dei atenção, os avisos. É eu que não dei atenção nos avisos. Foi eu que trupiquei, caí, quase quebrei a perna porque eu não vigiei. Foi eu que passei, andei num terreno sujo onde tinha cobra e ela me mordeu porque eu que entrei no terreno dela. É eu que fiz isso, é eu que andei a 150 por hora e sofri um acidente porque estava marcado 80 na placa, eu andei a 150, é eu. Aí acabou, e o velhinho falou, pode me levar embora. Deus adverte o homem antes de levar a morte. Ele faz isso. Ele é fiel, ele não leva nós de surpresa. Entendeu? Então é assim que é. Então isso aqui é advertência e depois juízo. Essa mensagem o profeta fala sobre isso aí. O irmão, em Gênesis capítulo 49, verso 33, a palavra diz que a morte é reunir nós com o nosso povo. Mas então a morte não é muito ruim não, ué. Ué, nós estamos com saudade daqueles que já partiu, e como é que nós vamos fazer para dar um abraço naqueles que já foi embora? Tem que passar pela morte.
A morte é que vai dar condição de nós reunir com aqueles irmãos que já estão do outro lado. Deuteronômio 31, verso 16, veja, a palavra diz que a morte é dormir com nossos pais. Então se é para dormir com nossos pais, então a morte não é tão ruim, não? Você já pensou? Os nossos pais, no sentido físico, cada um de nós tem um pai. Os nossos pais, no sentido espiritual, são os apóstolos. Você já pensou nós dormir com os nossos pais? Nós poder entrar aonde Pedro está, aonde Paulo está, aonde o irmão Brana está, aonde João está, aonde Moisés está, aonde todos eles, os nossos pais que partiram. Você já pensou nós poder, mas tem que passar pela morte para poder dormir com os nossos pais. Entendeu como é que é? 1 Reis 11, 21, morte é descansar com os nossos pais. Você está com vontade de descansar com aqueles que já estão descansando? Então tem que passar pela morte. Como é que nós vamos nesse corpo em vida? Nós não temos condição de ir. Tem que passar pela morte. Jó 14, 2, morte é fugir com a sombra. Isso aqui é morte. Salmo 104, 29, veja, a morte leva nós para o pó de onde viemos. Se nós tem que voltar para o pó, porque nós veio do pó, tem que ser através da morte. Ou você quer que sepulta você vivo? O que vocês acham? Tem alguém aqui que está disposto? Ajeita um caixão mais largo um pouco para não apertar muito. Vivo, quem que quer? Não pode me sepultar vivo mesmo. Quem que levanta a mão? Ninguém levanta. Tem que passar pela morte. A morte não é tão ruim. Ruim é suportar vivo. Aí é brabo a coisa. Entendeu? Em São João 11, a palavra diz que Lázaro estava dormindo quando morreu. Oh, irmão, a morte para um cristão é um sono dos mais gostosos que tem. Você não está morto, você está dormindo no Senhor. Aí Paulo diz que aqueles que dormem em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, seremos transformados num piscar de olhos e seremos arrebatados juntamente com eles. Cadê a morte? A morte só fez bem para mim até agora e para você. O que ela fez de ruim para nós? Só coisa boa. Até a morte de Jesus foi uma bênção para nós. Entendeu? Ô irmão, 1 Tessalonicenses 4,13, a palavra diz que aqueles que morreram em Cristo estão dormindo no Senhor. Segundo os Coríntios 5,1, a palavra diz que a morte só pode destruir a nossa casa terrestre. É a única coisa que ela pode destruir, porque Deus permite ela fazer isso. Mas a hora que você parte, o espírito de dentro de você sai e entra num outro corpo, a teofania nossa, que está nos esperando para irmos para o paraíso. Você já pensou que coisa gostosa? Pensar que a teofania sua está te esperando, está acampado ao teu redor, a tua teofania, aguardando a partida sua para levar o teu espírito. Entendeu como é que é? Você será escoltado pela própria teofania tua.
A teofania vai dizer para você: entra aqui e vamos. Você já pensou, você sai de um corpo fedorento que já não tem vida mais e entra num corpo celestial e voa para o paraíso. Onde é que ficou a morte? Não tem morte não. Filipenses 1:23, a palavra diz que Paulo desejou partir e estar com Cristo, porque isso era muito melhor. João também desejou, ele diz: ora, vem, Senhor Jesus. João não brincou, não. João falou do coração mesmo. Às vezes é perigoso nós cantar um hino que fala: vem, Senhor Jesus, eu estou pronto para subir. Um hino, um corinho assim, né? Mas no fundo, se ele falar: então tá bom, sabe que eu vou estar pronto, então estou chegando. Não, espera um pouquinho aí. Às vezes nós cantamos um hino que, se o hino cumprir mesmo na vida nossa, nós volta para trás. Mas que bebida boa, né, irmão? Que bebida boa que Deus deu para nós. Então isso aqui é Filipenses 1:23, tá vendo? Paulo desejou partir e estar com Cristo, mas ele disse que ia ficar um pouco mais por causa de mim, por causa de você, por causa de nós, tá? Gênesis 2:17, a palavra diz que a morte é o resultado do pecado de Adão e Eva. Aqui fala do pecado de Adão, nem não fala de Eva. Mesmo nós sabendo que foi Eva que caiu, mas a responsabilidade cai tudo em cima do homem. Você já pensou, irmão? Pode ficar tranquilo que a responsabilidade cai em cima do homem. Se uma família tiver um problema, é o pai da família que é o culpado. Pode ficar sossegado. Ninguém vai falar aquela mulher que foi culpada, não, fala que é o pai, porque ele é o cabeça da casa. A culpa cai tudo em cima do pai. E quando Satanás vai mexer com uma família, ele vai no pai primeiro. O Senhor Jesus falou que se ele puder amarrar o chefe da casa, ele acaba com a família. Satanás vai no pai primeiro. E aqui foi Eva que foi seduzida por Adão, pela serpente, não foi? Mas o pecado caiu sobre Adão, é o pecado de Adão. A Bíblia diz que Deus encerrou todo o homem debaixo do pecado por causa de um homem que pecou. É Adão, tudo por causa de Adão, é Adão, é Adão. Inclusive, vocês conhecem aquela historinha daquele homem que foi trabalhar numa fazenda, e ele, todo mundo trabalhando na picareta e tudo, e ele dava uma picaretada e falava: Adão! E os outros tudo escutando aqui, falando: mas que negócio que é esse? E dava outra picaretada e falava: Adão! Aí reuniram os funcionários, chamou o patrão, falou: tem um homem aqui que esse aí eu acho que você não vai poder tolerar ele muito tempo aqui não, porque o homem não tem jeito, o homem fica falando Adão o dia inteiro. Você põe no enxadão, ele dá uma enxadãozada, Adão. Põe na enxada, dá uma enxadada, Adão. Põe na picareta, dá uma picaretada e fala Adão. Eu não sei o que não vou fazer com esse homem. O patrão chamou ele, falou assim: olha, patrão, o senhor vai me perdoar, mas eu estou lutando aí, trabalhando, moendo o suor e tudo por causa de Adão, porque se Adão não tivesse pecado, eu não precisava estar derramando o suor do meu rosto aí. Então Adão é culpado, sim, por isso que eu falo Adão. O patrão falou para ele: então você não vai precisar falar Adão mais, que eu vou tirar você da picareta, você vai ser a governador da casa minha, você vai olhar da casa minha, só administrar, você não vai fazer força, nada, você vai ganhar 3 vezes mais do que você ganhava só para administrar, acabou, vem para cá. Mas só que você não fala mais Adão, está atrapalhando os funcionários. Então tá bom. Foi lá para casa, o patrão mostrou tudo que você
manda em tudo, você pode mexer até no cofre de dinheiro, fazer pagamento de funcionário, tudo entendeu? A única coisa que eu não quero, por exemplo, que você mexe naquela caixinha de papelão que está em cima da geladeira lá, que a caixinha de papelão é uma coisa que eu coloquei lá e naquela você não precisa mexer, não precisa limpar ela, nada, que ela não vai sujar. Então tá bom. E eu vou fazer uma viagem, semana que vem eu chego de volta, você pode cuidar de tudo aí. E o patrão saiu na viagem, mas não demorou muito para voltar, não. Ele voltou, dali uns 2 dias, já voltou. Chegou e perguntou para ele, tá tudo bem aí? Ele falou assim, olha, tá tudo bem, mas só que tem uma coisa, patrão, eu fiz uma coisa que eu não podia ter feito. O que você fez? Eu fui mexer na caixinha que o senhor falou que não podia mexer. E eu fiquei curioso saber o que tinha dentro da caixinha, porque o senhor falou que não era para pôr a mão, eu acabei pondo a mão. E o que você viu dentro da caixinha? Eu vi que a hora que eu abri a caixinha tinha um passarinho dentro e saiu voando. E aí eu lutei para pegar esse passarinho, mas sumiu mesmo, não consegui pegar. O patrão falou assim, então agora você vai voltar para picareta e não vai falar Adão mais, porque agora foi pelo pecado teu, agora não é o pecado de Adão. Voltou para picareta outra vez e não podia falar Adão. Todo mundo fala que foi Adão que pecou, mesmo não conhecendo o significado do pecado lá no Jardim do Éden. Porque todo mundo pensa que foi uma maçã que Eva comeu e que aquela cobra enrolada naquela árvore deu uma maçã para Eva, aquela coisa. O povo não sabe, o mundo não sabe que ali teve uma relação sexual, a serpente era como um homem ereto, conversou com Eva, seduziu Eva, entendeu? E ela engravidou da serpente e dali veio Caim. E o profeta diz que ela engravidou da serpente de manhã e à noite ela deu do fruto para Adão. E Adão caiu também com ela porque ela tinha caído. Entendeu? Então aí veio Abel e Caim, daqueles 2 relacionamentos. Caim, filho da serpente, e Abel, filho de Adão. Entendeu como é que é? Quem pecou foi Eva, mas a culpa caiu em Adão, porque ele é o chefe da casa. Por que ele deixou a mulher dele distraída para lá conversando com a serpente? Por que ele não cuidou da mulher? Por que ele não protegeu ela? A culpa caiu. A maior parte dos relacionamentos que dá problema e termina no meio e não chega no fim, a maior parte o homem é culpado porque não protege a mulher. Ele não protege. Porque está pensando que proteger a mulher é amarrar ela no pé da mesa. Proteger a mulher é ficar sondando ela, cercando ela, proibindo ela disso, proibindo daquilo. Não é assim que você protege a esposa. A esposa você protege ela amando e dando carinho e amor para ela. Jesus protege nós amando nós, que até morreu no nosso lugar. Aí desprotegeu Eva, misturou com a serpente lá e deu o que deu. Está certo que Deus tinha um plano em tudo, nós não vamos entrar nisso, nós estamos só mostrando um lado da moeda, mas é aí que está a coisa. Então, olha aqui para você ver, Gênesis 2,17, a morte é o resultado do pecado de Adão. Nem não fala de Eva, fala de Adão. Entendeu como é que é? Ô, irmão, Romanos 5,12, a palavra diz que por um só homem entrou o pecado e a morte. Falando de Adão, hein? Não fala de Eva, fala de Adão. Paulo falando. Jó 14,1, a palavra diz que todo homem nascido de mulher é de muito poucos dias, de muita inquietação, nasce como a flor e murcha, tem que morrer, não tem jeito de escapar da morte. Mas, irmão, agradece a Deus, que se nós partir, nós vamos crer que estão partindo em Cristo Jesus nosso Senhor, porque aí tem vida.
Aqueles que partiu em Cristo, levanta na ressurreição, na primeira ressurreição, para juntamente com aqueles que foram transformados, sobe no arrebatamento. Amém? Então para você não tem morte, para você é vida. Aleluia, louvado seja Deus. Bom, eu tenho a mensagem, a revelação de Jesus Cristo aqui, no parágrafo 99, que o profeta mostra sobre a libertação do pecado. Veja, a palavra lavou, em realidade, é libertou, nos tem libertado dos nossos pecados por seu sangue. Não é maravilhoso? Porém, tem você mente espiritual? Você compreendeu isso? Foi seu próprio sangue que nos libertou completamente dos nossos pecados. Não foi sangue humano, foi o sangue de Deus. O profeta diz que o sangue que foi derramado na cruz do Calvário era o sangue de Deus. Atos capítulo 20, versículo 28. Ele resgatou a igreja com seu próprio sangue. Pastor, não foi o sangue do Filho de Deus? Então, mas era o próprio Deus. Era o sangue do Filho de Deus, que era o sangue do próprio Deus, porque o Filho de Deus é o corpo que Deus criou para derramar sangue, porque Deus é Espírito, e como Espírito ele não tinha sangue, e ele determinou que sem derramamento de sangue não haveria remissão. Então ele mesmo desceu, criou um corpo, habitou dentro daquele corpo, e através daquele corpo o seu Filho foi para o Calvário e ali derramou sangue. E o sangue foi o sangue de Deus que foi derramado. Nenhum sangue de filho nenhum de Deus poderia salvar o outro filho. Nenhum sangue de filho nenhum. Tinha que ser o sangue do próprio Deus. Mas ele, como Espírito, não tinha sangue, então ele criou um corpo, e através daquele corpo ele derramou o sangue, e o corpo era Jesus, era o seu Filho. Amém? Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, nós vamos ficar com isso em nossos corações, e vamos sair daqui nessa noite pensando na bênção, pensando na vida. A morte é uma doce carruagem. A morte não é nada para aqueles que dormem em Cristo Jesus nosso Senhor. Amém? Em nome de Jesus Cristo, nós vamos passar para a parte da ceia agora. Na minha parte, é aquele abraço fraternal para todos os irmãos que estão conosco através da internet e todos que estão presentes aqui. Em nome de Jesus Cristo. Irmão Zezinho, por favor. Glória a Deus. Coisa boa, né, irmãos? Como diz o pastor Joaquim, coisa boa é coisa boa. Vamos ficar em pé, irmãos? Vamos abrir em 1 Coríntios capítulo 15. Aqui no cabeçalho diz assim, 1 Coríntios capítulo 11, né? 1 Coríntios capítulo 11. Aqui no cabeçalho diz assim, dissensões na ceia de irmãos, o modo de celebrar a santa ceia do Senhor. Vamos a partir do 23, que diz assim, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse, tomai e comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo, este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo,
assim coma deste pão e beba deste cálice, porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque, se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas, quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperais uns pelos outros. Mas, se algum tiver fome, coma em casa, para que vos não ajunteis para a condenação. Quanto às demais coisas, ordenas a lei quando for ter convosco. Amém? Vamos abrir São João capítulo 13, melhor dizendo. Agora, é 3 ordenâncias físicas, né, irmãos? O batismo em nome do Senhor Jesus Cristo, a Santa Ceia com o pão asmo, né? Pão sem fermento, e o lava-pés, né? Conforme São João 13, nós vamos ler aqui, Jesus lava os pés aos discípulos. A partir do 4 diz assim: levantou-se da ceia, tirou as vestes e, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois pôs água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-los com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, tu lavas meus pés a mim? Respondeu Jesus e disse-lhe: o que eu faço não o sabes tu agora, mas tu saberás depois. Disse-lhe Pedro: nunca me lavará os pés. Respondeu-lhe Jesus: se eu te não lavar, não tens parte comigo. Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, não só os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Disse-lhe Jesus: aquele que está lavado não necessita de lavar senão os pés, pois no mais todo está limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos, porque bem sabia ele quem o havia de trair. Por isso disse: nem todos estáis limpos. Depois que lhes lavou os pés e tomou as suas vestes, e se assentou outra vez à mesa, disse-lhes: entendeis o que vos tenho feito? Vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Ora, se eu, senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros, porque eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. Na verdade vos digo que não é o servo maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as fizerdes. Então você é um bem-aventurado, uma bem-aventurada, amém? Nós vamos cumprir aqui que Jesus nos ensinou, né, irmãos? Graças a Deus. O profeta diz: você não deve tomar a ceia fumando, bebendo, mentindo, roubando, fazendo coisas erradas. Mas se você tem uma boa consciência, que está lutando com tudo que pode para servir a Deus, então o seu dever é tomar a ceia do Senhor, amém? Com essa boa consciência, nós vamos orar pelo pão, pelo vinho, e aí vamos aproximar da mesa com esta boa consciência. Em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Aleluia. Oremos. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, aqui está o pão asmo, Senhor. Trigo e água amassado e assado no forno, para representar o teu corpo. Pai querido, abençoa esse pão,
para os teus filhos comerem em memória do Senhor, até que o Senhor venha para nos buscar. Nós recebemos com ação de graça, Pai, este pão que o Senhor tem nos dado para esta noite, para esse ato tão solene, no nome do Senhor Jesus Cristo, amém e amém. E tendo dado graça, o partiu. Então vamos partir o pão. Glória a Deus. Amém. Isaías 53, seu capítulo 53, verso 1 ao 5, diz assim: Quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca. Não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos e como um de quem os homens escondiam o rosto. Era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz, aleluia, estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos, é fato consumado, irmãos, é receber, fomos sarados. Amém, Jesus. Amém. Glória a Jesus. Maravilhoso Deus e eterno Pai, aqui está o vinho extraído do fruto da vide para representar o teu sangue, Pai. Abençoa esse vinho para os teus filhos beberem em memória do Senhor, lembrando-nos do Calvário, Pai, do sangue que foi derramado ali naquela cruz no Calvário. Pai, santifica para este momento tão solene, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém, Senhor. Graças. Aleluia. Os irmãos podem fazer a fila, por favor? Glória a Deus.
Glória a Jesus. Agora nós vamos então lavar os pés uns dos outros enquanto vamos louvando, né? Eu acho que tem 2 hinos pedidos para cantar. Então, pela voz eles estão ouvindo. Amém, graças a Deus. Irmã Larissa, pode louvar ao Senhor, logo após a irmã Silvinha e a irmã Sara. Pode ficar prontos também. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Jesus.
Maior é Deus, maior é Deus. Deus é maior que a morte, Ele é rei, Ele é forte, Ele é maior. Deus é maior que o pranto, Ele é justo, Ele é santo, Ele é maior. Maior é Deus, maior é Deus. Deus é maior que a morte, Ele é rei, Ele é forte, Ele é maior. Deus é maior que o pranto, Ele é justo, Ele é santo, Ele é maior. Deus é maior que o pranto, Ele é justo, Ele é santo, Ele é maior. Amém. As crianças, irmão Abner, irmã Ana Cecília e irmã Ruth. A irmã Silvinha. Amém. Depois as crianças já podem vir, viu? Depois, tá, Motinho? Irmã Larissa organiza para nós. Abner, Ana e Ruth, depois da irmã Silvinha. Eu não sabia que tinha chamado. É governo. Você já vem preparado no cozinho, tá? Dá uma repassadinha pelo menos para não ficar. Só quem anda bem junto de um rio sabe o desafio que ele possui. Vai curvando ao redor das montanhas, mas sempre em bonança as águas se vão. Não se esquiva das grandes barreiras e não há fronteiras para lhe impedir. Sempre avante para o seu destino, não pode parar, tem que prosseguir. Só quem sabe os caminhos traçados antes mesmo de ser ocupados é o meu Senhor. Este rio não pode parar, ele tem que chegar ao mar.
sua mão a nos levantar. Antes mesmo do mundo ser feito, Deus fez um caminho ligado ao céu. Escolheu um eleito sincero que até na morte pode ser fiel. Com seu sangue ele vai nos lavando, altas lutas por nós vai lutando, é o meu vencedor. Este rio não pode parar, ele tem que chegar ao mar. Isso é ordem de nosso Senhor. Quem conhece os caminhos de um filho sabe bem onde tem que passar. Nessa vida existem barreiras, mas o Pai está a ajudar. Vai tranquilo, seguindo em frente, confiante, sereno ao andar. Pois quem sabe os caminhos dos rios, seus caminhos também cuidará. Quem conhece os caminhos de um filho sabe bem onde tem que passar. Nessa vida existem barreiras, mas o Pai está a ajudar. Vai tranquilo, seguindo em frente, confiante, sereno ao andar. Pois quem sabe os caminhos dos rios, seus caminhos também cuidará. Agora sim, as crianças, Abner, Ana e Ruth, né, irmã Rutinha? Aí vamos já, né, logo liberar os tocadores, né? Amém? Para lavar os pés.
Eu creio que as irmãs estão tudo certo aí, né? Amém? Então vamos para as notas, né, irmãos? Depois nosso pastor tem uma nota, eu creio que a da mais importante, né? Lembrando que nós estamos reunidos aqui todas as quartas e sábados, né? Pela graça de Deus, alternando o segundo sábado, Santa Ceia, como tem acontecido hoje, está acontecendo, né? Está acontecendo hoje. Então o pastor veio no segundo sábado, Santa Ceia, como está acontecendo hoje, e quarto sábado também, né? Então a próxima vinda do nosso pastor dia 28, irmãos, tá? É o quarto sábado, né? Sempre guarda aí, só tiver alguma coisa mudando a gente fala, vai conversando. E lembrando, irmãos, a mensagem que vai ser estudada pelos jovens é o julgamento. Se o irmão Maia puder colocar a data. Olha lá, é o julgamento de 21 de junho de 64, tá bom? Foi pregado domingo à noite, né? À tarde, melhor dizendo, no Auditório Municipal em Topeka, né, Kansas, Estados Unidos. Então, é o julgamento essa data, irmãos. Isso não interfere no teatro que eles vão fazer sobre o julgamento. Então, já tem tempo aí trabalhando, irmão. Então, o irmão Tuano está vendo certinho, né? Me parece que vai precisar de 10 componentes, mas assim, está indo pela internet, mas aí qualquer coisa ela vai avisando pelo... Como é que vocês falam? Tem a coisa da internet, Não, como é que chama que vocês falam, que vocês marcam aí, um vai passando para o outro? Grupo, é grupo. É grupo, gente, vai passando. Vocês estão no grupo, vai passando, os jovens, né? Eu sei se vocês têm... Eu creio que tá... A maioria, né, está no grupo, não está dos jovens? Ou os grupos dos jovens, né? Difícil, né? É grupo. Graças a Deus. A gente vai aprendendo, né, irmãos? Então, é o julgamento, irmãos, tá? Foi pregado 2 mensagens, o julgamento, e 2 mensagens, um julgamento. Então, é o julgamento dia 21 de junho. Então, já vai notificando, né? Até dia 7 de junho, dá tempo ainda, né? Mas eu creio que a mensagem não... Porque respeitando o desejo do nosso pastor, irmãos, porque até então, irmãos, tá, eu ia deixar para o jovem, mas estava a mensagem, vem e segue-me. Porque é bom, porque eu estava querendo pegar a mensagem assim mesmo, irmãos. Mais fina, assim, para poder trabalhar mais, né? Eu creio que vai ser uma bênção, irmãos, tá bom? Então, a mensagem de julgamento, vocês... Aqui vou deixar para entregar, vou entregando para o jovem aqui em Itajubá. Eu vou dar algumas mensagens, para que tem 17 mensagens, pastor. Né? O senhor vai levar 10 ou 9 aí, dependendo do jovem aqui. Eu vou deixar para segurança, porque o senhor leva mais uma. Aí se precisar, mamãe, tira a mamãe para mandar lá, a gente vai comunicando, a gente vai conversando, né? Então, os irmãos, os jovens que Itajubá, irmãos, a gente vai entregar, eu vou entregando aqui em Itajubá, vou entregando, não vou demorar muito, quarta-feira a gente vai entregando os cultos, tá bom? A gente já tem a relação dos jovens, e vamos notificar, vamos deixar o nosso pastor dar nota, irmãos, e tem uma nota muito importante, depois nós vamos notificar, eu creio que nem um cabo solto, né? Notificar os que estão dando essa honra de estar conosco. Glória a Jesus. A nota que eu quero dar é importante mesmo, que nós temos mais uma alma para ser batizada dia 28 aqui. Então, os irmãos já vêm um pouco mais cedo, porque está marcado para 5 horas da tarde o batismo. Que se tiver jeito de nós chegar todo mundo assim, que é melhor ainda, né? Entendeu? E a pessoa que vai ser batizada é Ana Cecília. Eu creio que os irmãos vão se alegrar muito. Fica em pé aí, filha, fica em pé. É bom o Cauê mostrar. A filhinha não Cauê, né? Fica em pé, pega ela lá. Fica lá, ficou em pé. Amém. Aí, ó, tá atrás. Amém. Glória a Deus. Então, a Ana Cecília
ela foi falar comigo no escritório e falou: pastor, eu senti no coração um toque mesmo de Deus. O profeta, fizeram uma pergunta para o profeta: escuta, uma criança de 6 anos pode ser batizada? A Cecília tem muito mais do que isso, mas perguntaram para ele, uma criança de 6. E o profeta respondeu: se ela deseja, faça o mais rápido possível. Porque o batismo é para aqueles que crê. Não tem idade certa para batizar. A idade, se uma pessoa creu, se ele deseja, é para fazer o mais rápido possível. Entendeu? E eu já batizei criança com 8 anos, já batizei com 9. E eu tenho testemunho de uma pessoa que eu batizei com 9 anos, que falou para mim que toda vez que o inimigo quis derrubar ele, ele lembrou de quando ele foi batizado, e aquilo foi uma âncora na vida dele. O inimigo queria enganar ele, ele lembrava do que ele foi batizado com 9 anos, e aquilo segurou ele e guardou ele. E hoje ele já está com mais de 40 e sempre foi guardado por Deus. O irmão Cauê batizou com 8. Foi eu que batizei você, não foi? Então eu batizei o irmão Cauê com 8 anos. O Cauê foi batizado com 8 anos e graças a Deus está aí, né? Deus está abençoando. Então, irmão, não tem idade, viu? Não tem idade. Se uma criança diz eu creio, eu quero, se é ele, não tem ninguém forçando nada, é um toque que a pessoa recebe. Tem uns, eu, por exemplo, tive um toque com 28, né? Que diferença. Então, tudo tem o tempo, né? Tem uns que batizam com 40. Tem uma veinha de 90 anos que o irmão Brana batizou ela, em 91 anos de idade, e depois o irmão Brana viu ela lá no paraíso, era uma moça de 20. O anjo perguntou para ele: você conhece essa? Ele falou: não, essa é aquela velhinha de 91 anos que você conduziu a Cristo e batizou ela. Era uma jovem lá no paraíso. Então, nós estamos felizes, né? Então, dia 28 eu vou chegar um pouco mais cedo, já para nós ministrar o batismo 5 horas da tarde, porque depois tem o culto, né? Então, aí o batismo é antes do culto, amém? Essa é a nota que eu queria dar, que eu sei que vocês vão ficar felizes. Em nome de Jesus Cristo. Então, agora vamos ver o que mais. Irmão Caio, vai ajudar nós, né? Então, vamos notificar, irmãos, os irmãos estão dando essa honra. Irmã Beth, né, Poço de Calda, esposa do nosso pastor. Irmã Lourdes, creio que o irmão Orandi também, se não estiver trabalhando. Santa Rita do Sapucaí. Irmão Jorge Luiz, né, Alterosa, Minas Gerais. E também irmão Sérgio Aparecido Sanches, Vargem Grande do Sul, São Paulo. É o irmão do nosso pastor, né? Irmão Sérgio, Deus abençoe, se estiver na conexão ainda, Deus abençoe, né? Continua abençoando cada um, a família aí. Uma bênção, graças a Deus. Eu creio que tem nenhum cabo solto. Vamos ficar em pé, irmãos, agradecer a Deus, Deus permitindo. Quarta-feira nós estaremos aqui. Continua orando, irmão, por nós, tá? Todos nós, o ministério, pelo nosso pastor, amém? Que o diabo está furioso, irmãos, ele... Glória a Deus. Nós vamos incluir essas pessoas também que dessa honra, os demais que posteriormente vão vir. Senhor Jesus, só temos que agradecer ao Senhor, Pai, porque podemos dizer sim, Pai, Ebenezer, até aqui tem nos ajudado, o Senhor tem nos ajudado, eu sei que o Senhor continua nos ajudando, Pai, porque o Senhor é autor da vida, o Senhor é autor de tudo, Pai.
Pai, por ter esse sentimento, como eu estava falando quarta-feira aqui, é o mesmo sentimento que eu tenho de gratidão, Senhor, pelo que o Senhor tem feito. Quem somos nós? O que seria de nós sem o Senhor, Pai? Mas a Tua graça, ela abrange tudo, Pai. O Teu amor acima de tudo, esse amor imensurável do Senhor, Pai. Pai, o Senhor cele isso em nossos corações e leve em paz para nossos lares, guardando a cada um, Senhor, debaixo da Tua potente mão, irmão de Mindurim, os irmãos, família de Mindurim, irmã Silvinha, de Cristina, nosso pastor, irmão Dito, que está na direção, Pai, os demais, Pai, que vamos retornar para nossos lares, como nós viemos, Pai, em segurança, podemos retornar em segurança, e aqueles que puderem ficar também, ficar em paz e segurança também, Pai. Pai, agradecemos por tudo, é só gratidão. Então vamos dizer, agradecer a Deus, o corinho. Obrigado, obrigado, Senhor. Não mereço, mas Tu és maravilhoso. Obrigado, obrigado, Senhor. Não mereço, mas Tu és maravilhoso. Amém, irmãos? Você vai abençoar seu irmão, amém? Em nome de toda a igreja. Amém. Nosso pastor aqui. Graças a Deus. Enquanto nós vamos despedindo, né? Irmão José Xará, Deus abençoe. É bem-vindo, viu? Em nome de Jesus Cristo. Graças a Deus. Alguém que tiver um hino para despedida, vamos.